capital do estado do Rio Grande do Norte. Tem lindas praias, usa sol grande parte do ano, sendo chamada de Cidade do Sol. E ao passear pela cidade, o visitante percebe que ela oferece muitas opções culturais, rica história e grandes surpresas naturais. Em 1597, os portugueses chegaram à região para colonizar as terras e construir uma cidade na foz do rio Potengi. Eles encontraram grande resistência de franceses e seus aliados, os índios potiguares. Em 25 de dezembro, no mesmo ano, conseguiram avançar até o local desejado, expulsando os franceses. Para se defender dos índios, começaram em 6 de janeiro de 1598 a construção da Fortaleza dos Reis Magos, concluída em 1698, considerada o berço da civilização potiguar e o mais importante monumento histórico da cidade. Em 1633, a fortaleza foi tomada e ocupada pelos holandeses, que a chamaram de Castelo Keulen, e a cidade de Nova Amsterdã. Os portugueses retomaram a região em 1654. A cidade sempre teve importância devido à sua posição estratégica na esquina do Brasil, sendo o ponto mais próximo da África e da Europa. Na entrada da cidade se encontra o Pórtico dos Reis Magos, um monumento construído às margens da BR-101, dando boas-vindas a quem chega a Natal. Continuando a falar deste símbolo de Natal, os Reis Magos. A Fortaleza dos Reis Magos recebeu este nome em função da data de início da sua construção, 6 de janeiro de 1598, o Dia dos Reis Magos. O forte é considerado como o marco inicial da cidade. Ele está instalado do lado direito da barra do rio Potengi, próximo à atual Ponte Newton Navarro. A Ponte Newton Navarro é chamada de a Ponte de Todos. Ela liga os bairros da zona norte de Natal e os municípios do litoral norte do estado aos bairros da zona leste da cidade e do litoral sul, além de outras regiões da cidade, passando pelo rio Potengi. Devido à sua altura e imponência, logo virou atração turística e recebeu o nome em homenagem a Newton Navarro, um importante artista potiguar. Os maiores atrativos de Natal são mesmo suas praias. A Praia de Ponta Negra é a praia mais famosa da capital. É a mais visitada pelos turistas. Ela tem cerca de 4 quilômetros de extensão e pode ser considerada uma pequena baía. No extremo sul fica o Morro do Careca, o ponto turístico mais famoso de Natal. Ao norte é repleta de bares, restaurantes, hotéis, boates e pequenas lojas. A Redinha é a única praia da zona norte da cidade, mais frequentada pelos moradores da região. Ela é famosa por possuir casas e bares simples e rústicos,
bons peixes e a famosa ginga com tapioca. É também a última praia do litoral urbano e é nela que está localizada a Ponte Newton Navarro. A praia de Pirangi é dividida pelo rio Pirangi e atrai em sua maioria adolescentes e jovens, que buscam as baladas dos bares e casas de shows famosas. Na maré baixa, os bancos de corais formam ilhas e piscinas naturais a 1 quilômetro mar adentro, proporcionando um espetáculo maravilhoso da natureza, que é visitado por barcos particulares e das empresas de turismo. É nesta praia que se localiza o maior cajueiro do mundo. O maior cajueiro do mundo, ou cajueiro de Pirangi, é uma árvore gigante que cobre uma área de 8.500 metros quadrados. Ela produz cerca de 80 mil cajus na safra, o equivalente a 2,5 toneladas. Seu tamanho é o equivalente a 70 cajueiros. O cajueiro teria sido plantado em 1888 pelo pescador Luiz Inácio de Oliveira, que morreu aos 93 anos de idade, sob as sombras da árvore. Seu tamanho é explicado por 2 anomalias genéticas. Primeiro, ele cresce para os lados, ao invés de para cima. A segunda anomalia é que, ao tocar o solo, os galhos criam raízes, passando a crescer novamente, como se fossem troncos de uma outra árvore. As raízes do cajueiro podem chegar a 10 metros de profundidade. Existe um mirante, de onde se tem uma visão panorâmica do cajueiro e da praia do Pirangi do Norte. A via costeira é uma via expressa e litorânea, de aproximadamente 10 quilômetros, localizada entre o Oceano Atlântico e as dunas do Parque das Dunas. Ela também pode ser considerada uma praia ou a continuação da praia de Ponta Negra. O lado da praia é tomado por hotéis luxuosos e restaurantes, e o outro lado é tomado pelo Parque das Dunas. Passear pelo Centro Histórico de Natal é quase uma viagem de volta no tempo. A Sociedade de Danças Antigas e Semi-Desaparecidas Araruna, mais conhecida como Araruna, é uma dança típica do folclore do Rio Grande do Norte. Foi fundada em 24 de julho de 1956. Os dançarinos se vestem de preto e branco, com roupas elegantes, inspiradas nas vestimentas da aristocracia do século XIX. O grupo possui 15 coreografias, inspiradas nas danças europeias de salão. O Centro de Turismo de Natal reúne cultura e artesanato, fazendo parte do Centro Histórico de Natal. O prédio foi construído por volta do século XIX e já foi um albergue, um orfanato, uma cadeia pública, até se tornar no Centro de Turismo da cidade em 1976. Hoje, as 38 lojas de artesanato ocupam as antigas celas da prisão. O centro ainda tem espaço para festas, lanchonete e restaurante, além do tradicional forró com turista, que acontece há mais de 20 anos no local. O restaurante Mare Nosso, no Centro de Turismo, tem vista para as praias do Artista, do Meio e do Forte.
Ele oferece pratos típicos. A gente respeita muito a culinária regional. Nós temos uma cozinha muito rica, muito vasta. Temos destaques para alguma culinária realmente sensacional, como a carne de sol, que nós até apelidamos de carne de sol potiguar. Potiguar, apesar de Potiguar ser comedor de camarão, mas a nossa carne de sol realmente é o exemplo do estado do Rio Grande do Norte. Começa a elaboração com queijo de coalho especial, que também é um produto regional, e aí vem as iguarias dos acompanhamentos, como feijão verde, uma farofinha especial, e a partir daí, e no final, degustar. Nós somos hoje, Natal é uma referência nacional em gastronomia, e somos muito felizes de poder estar dentro dessa cidade, desse estado, e cada vez mais poder divulgar as culturas que nós temos aqui. E essa é uma delas. As igrejas históricas são testemunhas da evolução da cidade. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Apresentação, ou Catedral Velha, ou Antiga, foi a primeira igreja construída na cidade. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é a segunda mais antiga da cidade, construída por devotos, especialmente negros e escravos, entre 1706 e 1714. A Igreja Bom Jesus das Dores foi construída na primeira metade do século XVIII, sendo a quarta igreja edificada em Natal. Em frente, o capitão José da Penha dá o nome à praça. A Igreja do Galo foi construída em 1766, em estilo barroco, e recebe este nome graças à figura do galo em metal no alto. A igreja abriga um museu de arte sacra, aberto a visitações. As praças públicas foram os lugares de eventos ao longo dos anos, e algumas têm marcos celebrando datas importantes. A Praça 7 de Setembro fica no bairro da Cidade Alta e abriga alguns prédios importantes do Centro Histórico de Natal. Em 1922, foi construído um monumento aos 100 anos da independência do Brasil. A Praça André de Albuquerque é conhecida popularmente como Praça Vermelha e é o ponto geodésico da cidade e também o seu marco zero. A praça é importante para a cidade por ser o local de nascimento da mesma e por estar situado na confluência de prédios como a Catedral Velha e o Instituto Histórico e Geográfico. Atualmente, os prédios históricos de Natal se tornaram sede de espaços culturais. Um dos prédios mais belos da capital potiguar abriga o Teatro Alberto Maranhão. Sua construção é de 1898, em estilo Art Nouveau. Foi inaugurado no ano de 1904, na época como Teatro Carlos Gomes. O Instituto Histórico e Geográfico possui rico acervo colonial do estado e do município e fica localizado ao lado da antiga Catedral de Natal e do Palácio da Cultura. O Memorial Câmara Cascudo foi criado para homenagear o maior historiador e folclorista do Rio Grande do Norte. Câmara Cascudo se confunde muito com a cidade do Natal, né? Aqui ele nasceu, aqui ele viveu e produziu sua obra, nunca quis deixar a terra dele e se dizia um provinciano incurável. Então a cidade toda o homenageia e sempre você encontra um pouquinho da história dele dentro da história da cidade do Natal. Eu acho que as histórias se fundem, Cascudo e Natal, e se confundem um pouco também, porque ele, como ninguém, amou essa cidade, era o historiador da cidade do Natal
escreveu a sua história da cidade do Natal em 47, que ainda hoje é um livro de referência no assunto, e era um apaixonado pela cidade. Não tinha ninguém mais apaixonado por Natal do que Câmara Cascudo. O prédio data do século VIII, erguido para servir de sede ao Real Erário e, posteriormente, à Tesouraria da Fazenda, na Praça André de Albuquerque. Este é um dos locais mais visitados pelos turistas. A Biblioteca Particular de Câmara Cascudo tem cerca de 10 mil volumes de diversos assuntos, como folclore, religião, história, biografias e romances, e quadros que retratam momentos marcantes da vida de Câmara Cascudo. Grande parte dos livros são raros e têm anotações de próprio punho de Cascudo e dedicatórias dos autores. A Praça Augusto Severo é também denominada como Largo Dom Bosco ou Largo do Teatro, por ter um amplo espaço destinado à realização de eventos. A antiga rodoviária da capital, que hoje é o Museu da Cultura Popular, funcionava nesta mesma praça. O Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão está instalado no prédio da antiga rodoviária de Natal e visa preservar a cultura popular potiguar, com acervo de aproximadamente 1.500 peças, de cerca de 400 artistas populares. O visitante pode acessar os totens eletrônicos, que possibilitam conhecer, em textos, fotos e vídeos, um pouco da vida e obra dos artistas populares potiguares. O museu também dispõe de espaço para exposições temporárias. A Praça Pedro Velho, mais conhecida como Praça Cívica, é uma praça localizada no bairro de Petrópolis, que homenageia o primeiro governador do estado. O Palácio Potengi, em estilo neoclássico, é a antiga sede do governo, onde hoje funciona a Pinacoteca do Estado. O Palácio Felipe Camarão é a Prefeitura de Natal. Foi construído em 1922, marcando o centenário da independência do Brasil. Seu nome é uma homenagem ao índio Poti, Felipe Camarão, que era o chefe dos potiguaras, tribo que habitava as margens do rio Potengi. A Casa Câmara Cascudo é um espaço aberto para mostrar como era o cotidiano do antigo mestre popular. O prédio abriga também o Ludovicus Instituto Câmara Cascudo. O Museu Instituto Câmara Cascudo é um museu de ciências naturais e antropológicas, mantido pela UFRN, com diversas exposições culturais. Câmara Cascudo, pesquisador das manifestações culturais brasileiras, deixou uma extensa obra, inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro. O museu expõe fósseis, sedimentos, anatomia comparada, ambientes, ciclos de couro e da cana-de-açúcar, arte sacra e popular, arqueologia, ideologia e culto afro-brasileiro, além de peças relevantes da história de Natal e do Rio Grande do Norte. Outro
Outros espaços muito interessantes para o turista são os mercados municipais, onde é possível conhecer as cores e sabores regionais. O Mercado da Redinha é uma das principais atrações da antiga vila de pescadores. Aqui, turistas vêm para provar a iguaria local, ginga com tapioca, nos quiosques do local. O Mercado Municipal de Petrópolis é um dos mais tradicionais e antigos mercados públicos de Natal e conta com 56 boxes, com lojas de artesanato, restaurantes, sebos, confecções, moda praia, oficina de restauração de peças antigas e lojas de antiguidades e até uma produtora audiovisual. O mercado é conhecido pela intensa atividade cultural, como o forró Boca da Noite, o baile do mercado de Petrópolis e roda de samba. Quem tem um pouco mais de tempo em Natal pode querer percorrer outros pontos muito atraentes da região. Dunas de Genipabu é um completo parque turístico ecológico, com praia, dunas, lagoa e área de proteção ambiental, localizado no município de Estremoz, bem perto de Natal. As dunas são móveis devido à ação do vento, o que torna a paisagem sempre uma novidade. É um dos mais famosos cartões postais do estado. Genipabu originou-se da língua tupi, que significa Rio dos Genipapos. A região tem boa estrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, barracas de praia, passeios de buggy, jangadas, jegue e até dromedários. Nos arredores de Natal fica a Rota do Sol e a Barreira do Inferno, que é o centro de lançamento de foguetes espaciais de pequeno e de médio porte da Força Aérea Brasileira. O local foi escolhido por ser próximo ao Equador magnético e outras características. Busca agito noturno, vai encontrar nas praias dos artistas, da Ribeira e da Ponta Negra, que recebem vários artistas dos mais variados estilos. Na praia de Ponta Negra, um dos mais recentes centros de vida noturna de Natal, há uma grande quantidade de bares e restaurantes movimentados, com músicas ao vivo, cantadas em diversos estilos.